Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Barbas, sou tísper esportivo e quero compartilhar com vocês as minhas análises para esse sabadão, dia 6 de abril. Um sábado com jogos de extrema importância que podem valer muito mais do que apenas 3 pontos na tabela. Eu vou mostrar isso para vocês nas minhas análises e vamos começar direto indo lá para a Premier League. Vamos para o confronto entre Crystal Palace e Manchester City. Primeiro, vamos nos posicionar na tabela. Temos aqui o Manchester City com 67 pontos, atrás de um Arsenal com 68 e um Liverpool na liderança com 70 pontos. Ou seja, o City, para ser campeão, já não depende mais das próprias pernas. Ele conta que Arsenal e Liverpool tropecem pelo meio do caminho. Levando em consideração que esse jogo já é válido pela 32ª rodada, em um torneio que tem 38, a estrada está ficando curta. Já não temos mais tempo nem possibilidade de tropeçar pelo meio do caminho. A ideia agora, para quem quer ser campeão, se o City quiser brigar pelo bicampeonato, ele tem que ter 100% de aproveitamento. E torcer sim que Liverpool e Arsenal caiam ou tropecem pelo meio do caminho. Vai defrontar um Crystal Palace que não vive o seu melhor momento. Se a gente der uma olhadinha, o Crystal Palace está na 14ª colocação. Em 30 jogos, marcou 30 pontos. Ele tem 7 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, marcou apenas 34 gols, um pouco mais de um gol por partida, sofreu 50, se esticar um pouquinho a corda, está muito mais perto de 2 gols sofridos por jogo do que de 1,5. O que isso mostra para a gente? Cenário perfeito para o City sair daí vitorioso. Porém, além da briga pela liderança e título da Premier League, o nosso Manchester City tem um compromisso importantíssimo na terça-feira. Esse jogo é no sábado. Na terça-feira, o Manchester City vai à Espanha, no Santiago Bernabéu, enfrentar ninguém menos, ninguém mais do que o Real Madrid. É isso mesmo. Pela Liga dos Campeões, teremos Real Madrid e Manchester City. E agora? O cenário mudou um pouquinho, não mudou? Para pensar. Como é que o Pep Guardiola, com um intervalo tão curto, tendo uma viagem no meio, vai conseguir gerir as suas equipes? E é essa gestão que vai influenciar a nossa análise. O que eu quero deixar bem claro, não só nesse jogo, mas como em todos os jogos que vamos trabalhar nesse vídeo, nessa minha análise. A vitória do favorito. Eu estou aqui para trabalhar a vitória do Manchester City. Quero só deixar bem claro a condição a qual a gente vai poder trabalhar isso. Se a gente tiver um Manchester City, que eu acho pouco provável, completo, com 11 titular, eu vou deixar minha entrada aqui, eu vou me posicionar na vitória no primeiro tempo, eu vou me posicionar em gols no HT. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero trabalhar o segundo tempo. Porque eu acho que se o City vier completo com 11 titular, no segundo tempo ele vai desacelerar, o Pep Guardiola vai fazer alterações, vai preservar jogadores e a gente vai ter uma queda de rendimento. Então, para pré-live, eu vou esperar sair a escalação. Saiu a escalação, time completo, vitória no primeiro tempo. Pô, Barbas, não veio, tá um time misto. Vamos ser sinceros, nas últimas 24 partidas, o Manchester City não perdeu nenhuma. Dos últimos 5 jogos, ele ganhou a primeira parte em 4, foi o primeiro time a marcar em 4. É um time que tem um bom banco de reservas. É um time que sabe jogar com a bola. Pode ser menos eficaz depois de algumas alterações. Provavelmente, sendo muito sincero, não teremos nem Haaland, nem Kevin De Bruyne,
nem Phil Foden. Só isso já muda muito. Mas mesmo assim, perante um Crystal Palace, que quando joga em casa tem um rendimento ainda mais baixo, o Crystal Palace como mandante, em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 19 gols marcados, 20 sofridos. O Manchester City, com um time misto, tem muito potencial ainda de vencer esse jogo. Momento e oportunidade, momento e equipe. O meu posicionamento, a minha entrada para um time misto é vitória do Manchester City com mais de 1,5 gols no jogo. Pô, Barbas, uma odds muito apertada. A gente está vivendo um momento de odds apertadas no geral. Eu quero ser assertivo. Pô, Barbas, não vejo valor, é uma entrada muito baixa. Espero ao vivo. Mesmo com um time misto, a gente pode ter vitória na primeira parte, a gente pode ter gol no HT, a gente pode ter um City pressionando, a gente pode ter um City tendo o azar de sair atrás no marcador, seria o momento perfeito para a gente atuar. Por mais que o Crystal Palace não seja um time que impõe esse risco, a gente pode avaliar. Nem todo jogo a gente precisa apostar, a gente precisa jogar. Nesse jogo, a vitória do favorito é clara e eminente, porém, a gente tem que respeitar os valores e os interesses. Estamos combinados? E eu, infelizmente, nessa análise como um todo, não só desse jogo, mas em um global, eu vou trabalhar muito mais como advogado do diabo, tá problematizando do que propriamente batendo martelo. É isso que vamos fazer. Temos aí um cenário perfeito e as condições ideais para o City sair vitorioso. Vamos só procurar o melhor valor e a melhor precificação para isso. Ainda na Premier League, falando sobre real interesse, falando sobre momento, temos Aston Villa e Brentford. O que esse jogo tem de tão especial? A posição do Aston Villa. O Aston Villa hoje é o quarto colocado, só que ele tem 31 jogos feitos. E o Tottenham, logo abaixo dele, na quinta colocação, com apenas 2 pontos de diferença, tem 30 partidas. E o confronto direto entre eles já aconteceu. Ou seja, se o Tottenham fizer o trabalho de casa e nessas rodadas finais fizer os 100% de aproveitamento, o Aston Villa já não consegue segurar mais. Então, cabe ao Aston torcer para que o Tottenham tropece pelo meio do caminho. Até aí, é um direito que ele assiste. Mas para isso funcionar, ele tem que fazer a parte dele. E é mais um time que tem que brigar pelo 100%. E o 100% passa por vencer um Brentford, que não vive o seu melhor momento. Nos últimos 10 jogos, teve apenas uma vitória. É um time que tem 6 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. O que eu quero dizer com isso? É um time que está acostumado nos últimos jogos a jogar lá atrás. E tudo bem, Bar, mas cadê o problema disso? O meu medo nesse jogo é o Aston Villa não conseguir furar a defesa do Brentford com tamanha facilidade. Por isso que eu vou pedir para vocês não esticarem de novo a corda. Ah não, Barbas. O Aston Villa em casa, ele é muito bom. Eu sei disso. Vamos ver aqui, ó. Se eu não me engano, também na corrida é o quarto ainda, ó. 15 jogos em casa, 11 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 37 gols marcados, 19 sofridos. Excelente. Mais uma vez, estou aqui para trabalhar a vitória do Aston Villa. Só que eu quero trabalhar essa vitória seca, essa vitória com convicção no ao vivo. Em pré-live, eu quero respeitar os últimos jogos do Brentford, que jogou contra o Manchester United. O Brentford jogou em casa e merecia ter ganho aquele jogo. Poderia ter ganho aquele jogo com mais de 3 gols. O jogo foi 1-1 e o United contou com uma sorte da sorte. Ele marcou o gol, já passava dos 90 minutos. Assim que o juiz apitou, o Brentford foi lá e empatou.
Contra o Bristol, o Brentford segurou o jogo, principalmente na segunda parte. Não deixou o Bristol marcar. Óbvio, o United e o Bristol não vivem o mesmo momento que o Aston Villa. Principalmente um Aston Villa jogando em casa. Mas eu tô aqui para problematizar. Para mim, o cenário perfeito para esse jogo em pré-live, vitória ou empate do Aston Villa com mais de 1,5 gols na partida. Para mim, um cenário muito claro e óbvio nesse jogo é o Aston Villa marcar. E eu só não sei se ele vai marcar com tamanha rapidez. E o meu medo é que nessa pressão, nesse pressionar o tempo todo na linha ofensiva, dê oportunidade de um Brentford dar um susto, surpreender, acabar marcando, empatando. O Brentford ele tem feito muitos ambas marcam. Nos últimos 10 jogos, estamos falando de 8 ambas marcam. E, mais uma vez, eu quero jogar com assertividade, eu quero jogar com segurança. Então, vou ficar no pré-live com empate ou vitória com mais de 1,5 gols e vou esperar no ao vivo ver o Aston Villa que a gente está acostumado a ver. Um Aston Villa querendo permanecer no G4, ele merece. Aliás, ele e o Tottenham merecem. Mas vamos ser bem honestos, hoje é G4 difícil, hein? Numa Premier League que tem, além de Liverpool, Arsenal e City, tem ainda brigando Chelsea, não brigando esse ano, mas brigando de uma forma geral. Chelsea, United, Tottenham, Aston Villa, são só equipes de peso, equipes que também merecem estar ali e que brigam por tal. Então, vamos dar a oportunidade a quem merece. O Aston Villa está aí, não é à toa, então vamos preservar isso, jogar no seguro, vitória ou empate, mais de 1,5 gols, no ao vivo, Aston Villa pressionando, vitória do favorito. Ainda na Premier League, vamos falar de Bristol e Arsenal. Outro candidato a título. O Arsenal, segundo colocado, com 68 pontos, 2 pontinhos atrás do Liverpool. Vai enfrentar o Bristol. O que a gente espera desse jogo? Pô, Barbas, igual o jogo do City, o Arsenal para vencer, dos últimos 10 jogos só tem apenas uma derrota, um ataque que é uma máquina, concordo, é isso, vitória do favorito. Porém, é igual ao jogo do City mesmo, porque na terça-feira, depois desse jogo, temos Arsenal e Bayern de Munique. E aí, muda de novo, não muda? Mais uma vez, teremos que ver como é que o Arteta vai posicionar o time do Arsenal. Na minha opinião, o Arsenal um Arsenal misto me deixa mais preocupado do que um City misto, tá? Eu acho que o Arsenal tem um 11 muito forte, tem um banco que merece o seu respeito, mas eu não sei se o banco do Arsenal é tão eficaz assim a esse ponto de o Bristol não ser um adversário que apresente mais resistência. Aliás, eu acho que para esse jogo, né, a gente pode ter um misto, mas um misto com muito mais titulares do que reservas. Eu acho que de repente é um tipo de jogo que o Arteta pode tentar resolver e segurar, resolver e poupar, do que correr o risco de mesclar muito e acabar não conseguindo passar pelo Bristol. O Bristol, nos últimos jogos, ele teve 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Porém, o Bristol jogando em casa, ele merece o nosso respeito. Ele está invicto a 10 jogos. Ele tem 6 vitórias e 4 empates. Ele é o mandante dessa partida. Então, se algo me preocupa nesse jogo, se esse jogo não corre risco de acabar empatado. Atenção, para o Bristol não há um real interesse. O Bristol hoje está na 9ª colocação, em 30 rodadas tem 43 pontos somados,
não consegue disputar mais vaga nenhuma em campeonatos da Europa, tem 51 gols feitos, 46 sofridos, ganhou 11, empatou 10, perdeu 9. Eu não acho que o Bristol vai entregar esse jogo de bandeja. Por isso, em pré-live, para esse jogo, eu ficaria com empate ou vitória do Arsenal. Pô, Barbas, odds muito esmagadas. Eu sei disso. A gente está vivendo esse momento. É isso que a gente está vivendo. No ao vivo, a gente teria o Arsenal pressionando, o Arsenal mandando no jogo, teríamos opções de gol no AKT, mais escanteios a favor do Arsenal. Aliás, esse jogo pede isso, pelo menos mais de 6 escanteios e meio para o Arsenal. Um cenário muito provável de acontecer nesse jogo. As duas equipes, o Bristol um pouco menos, mas o Arsenal tem um jogo muito limpo. Então não vejo um jogo muito faltoso. Vejo um jogo com muito toque de bola. De repente um Bristol mais fechado, dificultando a entrada. Mas o Arsenal tentando alvejar o gol do Bristol de qualquer forma. Meu medo é, sem os jogadores corretos, essa eficácia vai ser tão grande. Então, em pré-live, vitória ou empate. O time do Arsenal completo ou um misto muito bem armado no ao vivo, a gente tentar buscar uma vitória, um gol na primeira parte e escanteios a favor do Arsenal. Combinado? Agora sim, saindo da Premier League, vamos direto para a Bundesliga. Temos mais um confronto aqui de real interesse. Temos um Leipzig visitando um Freiburg. O que esse jogo tem de tão importante? Primeiro ponto é deixar bem claro que o Leipzig se armou para estar na posição que ele está. O Leipzig tinha na rodada passada o cenário perfeito para estar numa condição um pouquinho melhor, porque ele tinha um Dortmund enfrentando um Bayern de Munique. O Dortmund jogou fora de casa, tinha tudo para perder pontos e não perdeu. O Dortmund ganhou de 2-0 o Bayern de Munique. O Leipzig tinha que enfrentar o Mainz e não conseguiu sair do 0-0. Consequência, com a vitória do Dortmund, o Dortmund conseguiu passar o Leipzig na tabela e temos hoje um Dortmund na quarta colocação dentro do G4 e um Leipzig na quinta colocação tentando brigar para voltar a essa posição. O que a gente tem de especial nesse Freiburg que pode parar o Leipzig? O Freiburg, ele é uma equipe que sabe segurar jogo. Eu acho que o Freiburg tem um meio-campo que tem trabalhado bem, não tem sido eficaz no ataque. Tanto é que em 27 rodadas ele tem 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, marcou 39, sofreu 48. O Freiburg, ele merece o nosso respeito porque perante o líder, um Bayer Leverkusen, o jogo foi 3-2. Ele conseguiu fazer um jogo disputado. Contra um Bayern de Munique, o jogo foi 2-2. O Freiburg, ele não almeja muitas posições, ele não consegue chegar em nenhuma competição europeia. O meio da tabela é onde ele vai ficar nessa temporada. Não corre risco nenhum de cair, mas ele não tem dado vida fácil aos times favoritos, principalmente aos times grandes. Contra o Leipzig vai ter a oportunidade de novamente querer incomodar o Dortmund. Agora, para ele entrar no G4, o Dortmund tem que escorregar em algum momento. Então, mais um time que tem que brigar pelos 100%, por manter o maior número de pontos alcançados possíveis. Para isso, a gente vai trabalhar nesse jogo uma vitória ou empate do Leipzig com mais de 1,5 gols no jogo. Pô, Barbas, se a gente vê aí um jogo com o Leipzig pressionando muito, não vale o risco? Vale.
mas só me dê uma certeza, que o Leipzig está pressionando, mas está conseguindo recuperar a bola rápida. O Leipzig, nos últimos jogos, tem pecado em pressionar muito e tomar gol no contra-ataque. O Leipzig não está levando gol porque o outro time está batendo e uma hora entra. O Leipzig tem se exposto, muitas vezes não tem a eficácia necessária, tenta a primeira, tenta a segunda, leva um contra-ataque, acaba sendo punido. E é isso que eu quero evitar nesse jogo. Por esse motivo que eu fui em vitória ou empate com mais de 1,5 gols. Para mim, Leipzig marca. Vejo total condição do Freiburg em casa também marcar. O Freiburg, como mandante, ele ocupa hoje também a 8ª colocação. Ele tem 5 vitórias, 5 empates, apenas 3 derrotas. Marcou 24, sofreu 22. Mais uma vez, merece o nosso respeito. O Leipzig, como visitante, está também na 5ª colocação. Os dois estão nas mesmas posições, né? Ele tem, em 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados, 22 gols sofridos. Mais uma vez, vitória ou empate com mais de 1,5 gols. No ao vivo, o Leipzig pressionando muito e conseguindo segurar bem a segunda bola. Toda vez que ele perder a bola, ele conseguir recuperar com um tempo curto ou aceitável, eu trabalho a vitória no ao vivo. Se não, eu fico de fora. Ainda na Bundesliga, vamos falar do Dortmund. Já falei do Dortmund na análise passada, quando eu disse que ele roubou a cena do Leipzig. Agora, o Dortmund tem o Stuttgart pela frente. O Dortmund joga em casa. O Dortmund está na 4ª colocação, vai enfrentar o Stuttgart, que está na 3ª colocação. Eu vinha falando que o Stuttgart merecia muito estar na posição que ele está. Ele hoje, ele não corre mais, ele não disputa mais o título. A distância para o Leverkusen é muito grande, são 73 pontos contra 57. A gente está falando aí de 13, 16 pontos de diferença. O próprio Bayern de Munique, depois da derrota para o Dortmund, também praticamente entregou. O Leverkusen, eu acho que já é o campeão consagrado. Não, acho praticamente impossível de algo diferente acontecer. Mas essa disputa aí, por uma vaga no G4, vai roubar a cena nesse episódio final. O que a gente tem aí? Um Dortmund querendo se firmar. E nada mais interessante que para se firmar é encostar de vez lá no Stuttgart. Porque uma vitória do Dortmund, que vive uma fase excelente, vem de 5 vitórias seguidas. O Dortmund se recompôs mesmo na competição. Eu já falei em uma análise passada minha que quando se falava de Bundesliga, se falava sempre do Bayern, o maior campeão, e logo em seguida o Dortmund, e que nessa temporada ambas equipes começaram se enrolando, mas se enrolaram devido a essas outras equipes. A um Stuttgart muito eficaz, a um Frankfurt, a um Leipzig, a um próprio Freiburg. São equipes que marcaram, que venceram, que empataram e não deixaram essa hegemonia acontecer. Mas tanto o Dortmund quanto o Bayern se organizaram, conseguiram se recompor e o Dortmund está em 5 vitórias seguidas. O Stuttgart, de bobo, não tem nada, porque nos últimos 10 jogos ele tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Ele marcou em 10 dos 10 jogos disputados. É uma equipe que tem um poder ofensivo que merece o nosso respeito. Em 27 partidas disputadas, fez 63 gols. O Dortmund, nas mesmas 27, fez 55. O que eu espero para um jogo desse? Onde nós temos um Dortmund em casa, na 5ª colocação como mandante. Ele jogando em casa, ele tem 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas,
27 marcados, 19 sofridos. O Stuttgart, como visitante, está na quarta colocação da corrida. Ele tem 8 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas, 23 marcados, 20 sofridos. O que eu espero para esse jogo é o óbvio: ambas equipes para marcarem. Eu não vejo nesse jogo cenário diferente, porque ambos os times têm interesse. De repente, o empate para o Stuttgart seria menos ruim. Mas se o Dortmund quer evitar qualquer fantasma que o Leipzig possa assombrar ele tem que garantir contra o seu rival de cima, que é o Stuttgart, o terceiro colocado, mais uma vitória. O Dortmund ganhando esse jogo, ele praticamente vai estar no cangote do Stuttgart. Qualquer tropeço, qualquer empate, o Dortmund passa. Então, se o Stuttgart quer ficar onde está, ele vai pressionar, ele vai para cima. As duas equipes pressionando, cenário perfeito para um ambas marcam. Saindo da Bundesliga, vamos para o campeonato italiano. O que nós temos aí pela frente? Nós temos um Milan que vai enfrentar um Lecce. O que o time do Lecce tem aí que pode oferecer de resistência ao Milan, que é um segundo colocado, que em 30 jogos tem 20 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Contra um Lecce que está na 13ª colocação, em 30 jogos tem 29 pontos, ou seja, menos de 1 ponto conquistado por jogo, tem apenas 6 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Sendo muito sincero, o Lecce para mim não oferece resistência nenhuma. Esse jogo para mim, eu vejo o Milan com total interesse de permanecer onde está. A Juventus tem 59, o Bolonha tem 57, todos que estão no G4 estão bem estabilizados. O Roma, que aliás, o Roma conseguiu empatar com o Lecce no último jogo e, assim, o Roma para mim é um time que às vezes ele me surpreende como é que ele consegue alguns resultados, mas empatou em 0-0. O Roma tem 52 pontos. Então o Milan, aonde está, só interessa que ele continue na segunda colocação, porque é uma segunda colocação de respeito. O Milan é um time que está buscando ter a grandeza dele retomada e ele vem fazendo um bom trabalho. O Milan tem jogo pela Liga Europa com o Roma. O jogo, se eu não me engano, é na quarta-feira. E na quinta-feira. O jogo é na quinta-feira. Tem tempo suficiente para descansar. Eu espero nesse jogo um Milan titular, um Milan garantindo aí mais 3 pontos. Para mim, em pré-live, eu vejo vitória do Milan e ambas equipes para não marcarem. Eu vejo o Milan ganhando com placar zerado no lado do leste. Eu não vejo o Lecce marcando perante o Milan. A minha entrada é essa. Vitória do Milan com o Lecce não marcando. Ambas marcam, não. Pô, Barbas, e esse jogo no ao vivo? O que a gente pode esperar? O Milan tem marcado muito, 57 gols em 30 jogos, uma média aí de quase 2 gols por partida. O Lecce tem sofrido muitos gols. A gente pode pensar, se o Milan conseguir impor linhas altas, gols em ambas partes. A gente pode pensar em uma pressão muito alta do Milan, mercado de escanteios. Eu estou nesse jogo para ver o Milan vencer. E com certeza a gente pode pensar em mercado de gols. Se o primeiro gol sair muito cedo, a gente pode pensar Milan ganhando com mais de 1,5 gols, pode pensar na partida tendo 2,5 gols. É um cenário perfeito para uma vitória do Milan. Combinado? Ainda na Itália, vamos falar do Roma. Eu tinha acabado de comentar que o Roma às vezes me impressiona com os resultados que ele tem. E agora o Roma vai enfrentar a Lazio. O que esperar do 5º colocado Roma contra o 7º colocado a Lazio? Se a gente for brigar
vou olhar a briga pela tabela, o Roma até consegue incomodar o Bolonha. O Bolonha vem numa campanha muito boa. Se o Roma tivesse ganho a rodada passada, ele estaria apenas 3 pontos do Bolonha. Mas como não ganhou, ele está a 5. Então deixa o Bolonha um pouco mais sossegado. Mas se o Roma quiser ainda brigar por uma vaga na fase direta de grupos, a gente tem que pensar que ele tem que ter um aproveitamento maior. E jogando em casa, ganhar a Lazio. Porém, a gente sabe que a Lazio não é um time fácil de se vencer. A Lazio em 30 jogos tem 14 vitórias, apenas uma vitória a menos que o Roma, tem 4 empates e 12 derrotas. Marcou 37 gols, sofreu 33. Eu venho falando muito sobre alguns times que não têm sido tão eficazes defensivamente. No caso da Lazio, o problema da Lazio está no setor ofensivo. A Lazio não está sendo tão efetiva quando ela poderia ser. A Lazio nos últimos 10 jogos marcou em 7 jogos. Nos últimos 10 sofreu 8. Nos últimos 10 jogos ela teve 4 vitórias e 6 derrotas. Não teve nenhum empate. Ou ganhou ou perdeu. E vai por mim. A Lazio muitas vezes ela perde por não marcar. No futebol tem um ditado que é universal, mas é um ditado muito verdadeiro, que quem não faz, leva. O que eu estou esperando para esse jogo? Um jogo under goals. Tanto a Roma quanto a Lazio, no mercado de marcar gols, eu acho que deixam a desejar e me deixam preocupados, não me passam muita confiança. Em pré-live, para esse jogo, eu vejo um cenário de menos de 3 gols e meio. Pô, Barbas, e se a gente for trabalhar esse jogo no ao vivo? No ao vivo, a gente vai contar muito com o senhor De Rossi, porque vou só fazer uma parte aqui. Eu assisti o jogo do Roma contra o Lecce. O Roma perdeu aquele jogo por causa do De Rossi. O Roma começou com El Shaarawy e Dybala no banco. O El Shaarawy entrou um pouquinho antes, entrou acho que na casa dos 60, 70 minutos, não me lembro correto. E o Dybala entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo. E o pior é que o Dybala entrou e movimentou o jogo. Se o De Rossi tivesse posicionado o Dybala antes, a gente teria um outro cenário. E vale ressaltar que eu não sei se é o cansaço, se é o desgaste. O Roma, assim como o Milan, que eu falei, né, afinal, eles vão se enfrentar. O Roma enfrenta o Milan na próxima quinta-feira, se não me engano, dia 11, pela Liga Europa. E eu não acho que o motivo seja poupar jogadores. Eu acho que, enfim, é alguma ideia, alguma estratégia do De Rossi. Eu não estou dentro da cabeça dele para entender o que ele faz, mas para esse jogo, a minha análise, tendo em vista o número de gols marcados, o número de gols sofridos de ambas as equipes e o retrospecto atual, em pré-live, menos 3 gols e meio. Se a gente vê que o Roma em casa, como mandante, que ele é o terceiro melhor mandante, ele tem em 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, marcou 34, sofreu 15. Se ele conseguir aplicar esses números, eu vou num empate e vitória do Roma, num vitória e empate do Roma, com o Roma marcando. Isso se eu ver que o Roma está dominando o jogo. Muito provavelmente, no ao vivo, eu não acho que a gente vai ter oportunidade de se posicionar a favor da Lazio. Tá? Não estou aqui falando que a Roma é favorita para esse jogo, mas eu não vejo a Lazio hoje, principalmente fora de casa. Ela como visitante tem 7 vitórias, um empate, 7 derrotas, marcou 22, sofreu 21. Eu não vejo a Lazio incomodando tanto. Merece sim o nosso respeito, mas no ao vivo, se a Roma fizer por onde, se o De Rossi montar a Roma completa, de repente
vitória ou empate, ou até mesmo vitória da Roma no ao vivo. Combinado? Saindo desse confronto, vamos para... Calma aí. Vamos para o jogo entre Sporting e Benfica. Praticamente, quer dizer, que é o mesmo jogo, né? A diferença que foi Benfica e Sporting. É uma revanche da eliminação da taça que aconteceu no último 2-2 entre Benfica em casa e Sporting. Quem assistiu o jogo, a gente viu duas equipes muito reativas. A gente viu um Sporting marcando, um Benfica empatando, um Sporting marcando, um Benfica empatando de novo. Eu não vi nesse jogo um mandante absurdo, eu não vi um domínio claro de nenhuma das equipes, eu vi um jogo muito aberto. Não é à toa que a gente está falando do Sporting, primeiro colocado, com 68 pontos, e um Benfica, segundo colocado, porém com um jogo a mais, com 67 pontos. Eu acho que para o Porto já está muito difícil. O Porto tem 58 pontos. Eu acho que ele incomodar o Benfica é praticamente impossível. O que a gente está vendo aí é a oportunidade real do Benfica tirar pontos do Sporting. Então, nesse jogo, eu acho que se alguém tem uma meta, é o Benfica, de tirar pontos do Sporting para tentar compensar. Porque assim que o campeonato for regularizado em jogos, a gente tem a chance do Sporting, com o mesmo número de partidas disputadas, ter mais 3 pontos. Uma vez que o Sporting vem numa campanha incrível, que mais uma vez merece muito, muito nosso respeito. O Sporting, para mim, na minha opinião pessoal, deve ser o campeão esse ano do Campeonato Português. Falando sobre o Sporting como mandante, primeiro colocado na corrida, em 13 jogos, 13 vitórias, não perdeu em casa, não empatou em casa, fez assombrosos 46 gols e sofreu apenas 10. O Benfica, como visitante, está na segunda colocação. Ele tem, em 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 24, sofreu 15, também um excelente mandante. Para esse jogo, vale uma regra que eu uso e uso na minha vida pessoal mesmo. Para mim, clássico é clássico. Para mim, esse jogo merece o nosso respeito. Esse jogo, mais uma vez, eu vejo ambas marcam. Também vejo oportunidade para quem quer uma entrada um pouco mais puxada, ambas marcam com mais de 2,5. Pô, Barbas, você acha que pode repetir o placar de outro 2-2? Eu não gosto de pensar em placares iguais, resultados muito próximos, porque ao longo da minha vida também eu vejo que todo jogo que tem muitos gols, o jogo seguinte não necessariamente segue a mesma linha. Mas nesse jogo tem real interesse dos dois lados. Na minha forma de enxergar, se o Benfica sair na frente, o Sport tem todo o interesse de correr atrás, sendo que o mais esperado é que em casa o Sporting saia na frente e de repente em casa o Sport tenha um favoritismo maior. Quem quiser se posicionar no ao vivo, fazendo uma boa leitura de jogo, vendo que o Sporting está controlando mais a bola, eu iria num empate e vitória, mas permaneceria no ambas marcam. No ao vivo, vendo que o Sporting está ali controlando mais o jogo, iria vitória ou empate do Sporting e daria o direito do Benfica de marcar, porque para mim o Benfica está indo para esse jogo para roubar pontos. Temos dito, combinado. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado por quem assistiu na semana passada e voltou hoje. Já fico feliz da vida com isso. Para quem está chegando por aqui agora, vou fazer de novo o mesmo convite. Eu tenho um canal lá no Telegram, eu tenho um grupo, um grupo totalmente free, que eu coloco as minhas entradas, deixo os meus posicionamentos em alguns jogos e
Eu brinco que é o meu slogan, que o canal é meu, mas o grupo é nosso. E deixo o convite feito. O link está sempre na descrição aqui do vídeo. Fiquem à vontade. Espero ver vocês lá. Para quem gostou do vídeo, espero ver vocês amanhã na análise de domingo. Então, gente, muito boa sorte. Muito obrigado. Vamos apostar. Vamos lucrar. Bora! Vai!